Olá, meus irmãos, bom dia, sejam bem-vindos aqui para mais um bate-papo entre amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre a hermenêutica e o aconselhamento bíblico. Por que é tão importante fazer uma correta interpretação das Escrituras para aplicar no aconselhamento? Isso é importante demais, gente. Esse tema, vocês vão perceber que ele tem relação direta com a suficiência das Escrituras. E hoje, para trabalhar esse tema, a gente vai estar com o pastor Daniel. Ele é pastor do Seminário Bíblico do Nordeste. E também ele é professor de aconselhamento bíblico, tem especialização e mestrado na área, e ele vai estar com a gente. Ele me falou que estava tendo alguns probleminhas com a internet dele. E aí, por esse motivo, se por acaso a gente começar o bate-papo e a internet dele deu um problema e falhar a internet dele, eu vou continuar o assunto, certo? Por quê? Porque eu também tenho formação, sou pós-graduado em aconselhamento bíblico. E de certa forma tem como a gente interagir com vocês e tirar dúvidas de vocês. Então, deixa só o pastor Daniel chegar, olha aí, ele já chegou. E aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Deixa eu só ver aqui se ele vai ter algum probleminha, né? Se ele tiver um problema com a internet, a gente continua. Deixa eu ver aqui. Só ele Eu acho que deu certo aqui. deu certo, olha aí, maravilha. Só gira o teu celular, Assim, isso, isso, para pronto, ficar de pé. Beleza. Tu tá pronto. usando o teu 4G ou tá usando O Wi-Fi? 4G. 4G, pronto. Eu tava É, falando aqui pro pessoal que se der algum problema, né, uhum, na internet, aí eu continuo falando com eles sobre o tema, certo. né? Porque por conta da pós-graduação em aconselhamento bíblico, a gente também pode trabalhar o tema aí pro pessoal. Deixa eu Mas, melhorar a claridade aqui, ver se eu melhoro. ok. Girando aqui para a tela. Para você que está entrando agora, irmãos, então o pessoal está chegando, a gente vai falar sobre a relação hoje entre a hermenêutica e o aconselhamento bíblico. Então é uma relação muito importante, é interessante a gente entender isso. Isso tem uma relação direta com a ideia da suficiência das escrituras e a aplicação do poder da palavra na cura da alma do homem, do coração do homem. E o pastor Daniel ele vai se apresentar, né, para a gente, vai falar um pouquinho das experiências dele, né, a formação, a experiência na área, e a gente vai começar também falando aí sobre esse tema tão importante. E aí, pastor, tudo ok? Tudo bem, Lázaro, tudo na paz. Só estou aqui tentando me organizar um pouquinho, mas estou conseguindo aqui ajeitar aqui o celular, né? Mas graças a Deus está tudo em paz. Muito obrigado aí pelo convite de poder falar contigo aqui nesse assunto tão importante, que é uma paixão, né? Uma paixão que a gente tem aí na área de aconselhamento e, inclusive, é uma matéria que eu dou sobre a hermenêutica e o aconselhamento bíblico, né? Então, para mim é um prazer poder conversar e termos essa boa conversa aí sobre esse tema que pode ser tão norteador para a nossa vida, né? Amém. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre sua experiência aí nessa área e de que maneira o pessoal pode contar com você aí para contatos e tudo mais. Uhum. Ok, hoje eu trabalho com o Seminário Bíblico do Nordeste, aqui em Carpina, em Pernambuco, né? Eu coordeno o curso de aconselhamento, né? Então, é o curso de formação de conselheiros bíblicos. Nós temos, inclusive, um polo funcionando na sua igreja aí, Exato. do curso, né? E também nós temos outros polos, como em Recife, aqui em Campina Grande, aqui em Carpina, e estamos aí possivelmente chegando em João Pessoa a partir de setembro, né? Então, é um curso que a gente desenvolve. Eu já coordenei um curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico, inclusive foi o que você fez aí, né? Tive a oportunidade de a gente estar juntos aí. E por alguns anos já tenho sido pastor e hoje eu estou mais voltado para a área de ensino mesmo, lidando com o seminário, né? A área de ensino, a parte mais acadêmica. Mas pastoreei já duas igrejas, uma no sertão do Ceará, que foi onde eu tive minhas maiores experiências, né, na área de aconselhamento, e onde pude me aprofundar mais ainda sobre o assunto, né? Então, por 5 anos pastoreando a igreja,
lidei com vários casos, com várias situações e que me ajudaram a entender e buscar mais o que é o aconselhamento bíblico, né, nas escrituras, como ajudar também outros no alvo e no propósito do que é o aconselhamento bíblico, né? Então a gente está nessa caminhada há alguns anos já. Tenho um mestrado, né, em ministérios pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Também sou formado no seminário, no meu curso de teologia foi lá no SPPV. Então, tem uma pós-graduação também na área de aconselhamento e a gente está caminhando e tramitando aí nessa área por alguns anos, né? E tem sido um prazer poder levar o aconselhamento bíblico para alguns lugares, principalmente no nosso Nordeste, né? E o aconselhamento, graças a Deus, tem sido propagado e ainda tem muito caminharmos aqui na nossa região, no nosso Nordeste, para as igrejas, lideranças, fazer conhecido disso aí de uma maneira tão clara, né? Tão clara. Amém. Bem, gente, o pastor Daniel, ele estava tendo alguns probleminhas com a internet dele, então pode ser que no meio do bate-papo acabe caindo a internet ou alguma coisa assim. Se isso acontecer, aí a gente vai continuar o nosso bate-papo e eu vou interagir com vocês aqui, né, através dos comentários. Então, a gente vai ter aí, estamos agora 11 horas, né? A gente vai até meio-dia, né, 1 hora que o Instagram nos permite. E aí, Daniel, como você tá novo aí nesse mundo aí do Instagram, então, assim, o Instagram, ele limita em 1 hora, entendeu? Sim. Então, quando chegar 1 hora, aí quando faltar mais ou menos uns 10 minutos, aí eu te aviso, porque se a gente ultrapassar 1 hora, aí o Instagram corta e a gente perde toda a live, entendeu? Entendi. Porque é como se o sistema entendesse que a gente tá usando, que alguém deixou conectado e deixou a coisa rolando usando, né, usando, vamos dizer, o servidor deles sem estar realmente produzindo conteúdo. Então tem esse detalhe. Bem, meu irmão, vamos falar um pouquinho sobre por que é importante você interpretar corretamente as escrituras no aconselhamento bíblico. Então, todos nós vivemos de acordo com aquilo que nós interpretamos. Nós somos seres criados por Deus, cuja maneira que nós analisamos a vida, a perspectiva com que nós interpretamos ou vivenciamos os fatos, definirá a minha prática, a minha vivência. Isso se chama automaticamente pressupostos, né? Traduzindo numa linguagem mais clara, nós temos isso aí, nós temos pressupostos pela qual nós vivemos. Todo ser humano vive à luz disso, né? Agora, a grande questão para nós como cristãos, nessa área também do aconselhamento, é quais são os nossos pressupostos e o que baseia o nosso pressuposto, né? É baseado em quê? Então, o aconselhamento bíblico, já que a gente está lidando com essa área, ele trabalha justamente com pressupostos bem definidos para que então a gente possa olhar a vida, as situações do dia a dia, aquilo que está à minha volta e a minha vivência, aquilo que eu sinto, penso e como reajo, baseado em pressupostos que me definirão minha prática. Então, todo ser humano, ele interpreta a vida, ele é baseado nisso. Ele olha a vida e vai verificar da maneira como ele pensa, idealiza e vê. E essa maneira aí é onde o aconselhamento bíblico vai propor e vai defender que as escrituras é a única lente, né? Como já disse João Calvino, é a única lente que nos fará ver perfeitamente a vida, né? Então, isso é interpretação, isso é hermenêutica, né? Por isso que a gente precisa olhar as escrituras e entendê-la corretamente para que a gente então possa ver a vida de maneira correta e vivenciá-la de maneira que glorifique a Deus. Então, a defesa do aconselhamento bíblico é justamente essa, que as escrituras, é por meio dela que esses pressupostos serão alicerçados na nossa vida e norteará a nossa maneira de viver, entendeu? Levará uma prática muito clara do que Deus quer para nós e propósito muito bem fixo, né? Para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, para aquilo que está na minha vida em torno dela, né? Então, basicamente, eu acho que a gente pode trabalhar e pensar nessa área de visão dessa maneira, né? Como ver a vida, né? A partir da hermenêutica bíblica. Então, quer dizer que eu tenho, por exemplo, obviamente Deus, o Deus Criador, criou todas as coisas com base nas Escrituras, né? Com base naquilo que nós vemos relatado nas Escrituras. E eu devo viver a vida com base na forma como Deus criou a vida, e isso está relatado nas Escrituras. Então, normalmente, o meu sofrimento ele é fruto do meu desvio da vontade de Deus.
eu posso entender simplesmente dessa forma? Todo o sofrimento da alma, do coração, muitos dos dilemas que a gente passa a viver, é porque a gente desvia dessa forma bíblica de viver a vida. De fato, o sofrimento é muito amplo o assunto, mas um dos aspectos do sofrimento na nossa vida, ela está ligado àquilo que diz respeito às minhas decisões e escolhas. Agora, numa cosmovisão bíblica maior do assunto, o sofrimento ele não vem somente por meio das minhas decisões e escolhas, né? Mas sim pela essa amplitude, pela essa teologia bíblica em nos dizer que toda a criação foi afetada pelo pecado. Então, dentro desse macro, existe aí as nossas decisões e escolhas que nos levam a sofrer consequências baseado na maneira como nós vamos tomá-la, né? E essas decisões, elas são tomadas diante do meu coração e da minha vida com base em pressupostos, pelo que eu estou pensando e avaliando o momento, aquela situação onde meu coração está reagindo àquilo. Por isso que um dos pressupostos da maneira de ver a vida, eu vou enfatizar muito isso, né? Essa questão de ver a vida, que governa biblicamente as escrituras, é que nosso coração ele é ativo nas nossas escolhas e nunca passivo. Então, por mais que as circunstâncias à minha volta ela produz ou seja mecanismo, ou seja, pode me influenciar nas minhas decisões e escolhas, ela jamais vai ser o determinante, porque o meu coração é ativo. Por isso que está a questão da maneira de ver a situação, interpretar e pôr em prática. E o sofrimento, por meio de decisões de más escolhas e decisões erradas, humanos baseados não em verdades bíblicas, em obediência a Deus, mas baseados justamente no meu coração caído, na maneira errada de que eu estou vendo nesse momento e tomando as decisões e escolhas. Entendeu? Então, o sofrimento de fato, ele pode ser experimentado devido a decisões erradas e escolhas erradas do coração. Agora, mas pode haver sofrimento mesmo em decisões certas e corretas e biblicamente. É interessante. Então quer dizer que a gente quando estudar área de aconselhamento bíblico, a internet começou a falhar. Tá. Mas deu para entender. Né? Eu acho assim que quando a gente... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então assim, a grande questão, muitas vezes, a forma como você falou, né, como eu vejo a vida, né? Então, muitas vezes, apesar de que meu sofrimento, a minha dor, nem sempre realmente vem das minhas decisões, mas também pode vir da maneira como eu enxergo a vida, né? Por exemplo, eu posso não ter tomado uma decisão errada. Alguém tomou uma decisão errada que me prejudicou. Mas se eu não enxergar a vida sob a perspectiva da palavra, eu vou sofrer na minha interpretação daquilo que acontece contra mim. Não é isso? Vou cortar aqui agora, no finalzinho. Eu não te eu acho que a sua internet começou a... eu acho que a sua internet começou a falhar. Tá cortando aqui. Lázaro? Oi. Acho que é o meu celular aqui que tá falhando. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir lá para dentro lá. Me dá aí um minuto que eu vou para lá. Eu vou fechar. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar a live. Para ficar melhor. Aí você volta, certo? Eu vou fechar a live, aí você volta. Vou tirar você da live, aí você volta para a mesma live, certo? Tá, um minutinho. Ok. Bem, gente, então vamos lá. Vou interagir aqui para vocês. Eu tenho uma formação, sou pós-graduado em aconselhamento bíblico. E aí tem como a gente também conversar um pouquinho sobre o assunto. Bem, gente, apesar de que nós, muito do nosso sofrimento
nem sempre é baseado na forma como a gente vive a vida, né? Por exemplo, as decisões que eu tomo. Nem sempre as decisões que eu tomo são a fonte do meu sofrimento. Às vezes também a fonte do meu sofrimento é as decisões tomadas por outros. No entanto, se eu não interpretar corretamente aquilo que a vida tem a me oferecer, se eu não enxergar sob a ótica bíblica aquilo que acontece na minha vida, muito do meu sofrimento é amplificado. As minhas emoções, o meu sofrimento, ele é amplificado pela forma como eu interpreto o mundo, interpreto as circunstâncias diante de mim. O apóstolo Paulo, ele, em determinado momento, ele disse, né, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que o apóstolo Paulo ele disse isso, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque o apóstolo Paulo ele aprendeu a interpretar as circunstâncias sob aquela perspectiva lá de Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo ele também nos diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Dentro de uma perspectiva bíblica a respeito da vida, nós precisamos entender que todas as coisas boas ou ruins, sob a nossa perspectiva, certo? Nós, quando olhamos as circunstâncias, nós classificamos naturalmente as circunstâncias como boas ou ruins, a partir da nossa percepção. E essa interpretação da realidade, né, das coisas, pode nos trazer ou conforto, ou confronto, ou tristeza, por não ter o que nós queremos ou achamos que precisamos. Ele voltou aqui, vamos ver se deu uma melhorada. Ok, tá me vendo? Tô te ouvindo, agora tá melhor. Ah, pá, melhorou demais. Tá usando a Wi-Fi agora? Agora tá no Wi-Fi. Eu vim pro quarto das minhas filhas agora. Legal. Deixa eu até explicar, os irmãos estão ouvindo aí, eu tenho 3 filhas, são crianças, então assim, você imagina que é meio difícil você estar numa casa silenciosa, né? 3 crianças. Então, eu estava no meu escritório lá atrás, aí não funcionou a internet, eu tive que vir aqui pro quarto. Então assim, se o pessoal ouvir barulho de criança e tal, aí Não só se se preocupe espante. se você for derrubado aí, né? Se você for derrubado, você vai, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Sim, eu estava falando aqui para o pessoal o seguinte, que muitas vezes o nosso sofrimento vem da forma como a gente percebe a realidade também. Mas nem sempre são decisões nossas, mas às vezes alguém toma uma decisão que nos prejudica. No entanto, a gente perde a percepção disso porque às vezes aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então é algo que você aprende, né? Você aprende a enxergar as circunstâncias sob a perspectiva de Deus. E à luz de Romanos 8, quando ele diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem, às vezes a gente tem a compreensão de que algo está cooperando para o nosso mal. Mas à luz de Romanos 8, nada coopera para o nosso mal, segundo as mãos do Senhor. Então, muito do sofrimento nosso também é a forma como a gente enxerga a realidade, né? Como a gente vê a vida. Não é isso? Sim, a maneira como nós vamos responder a isso é muito definidor. Então, por quê? Lembra, na criação, Deus criou o homem com propósitos muito bem definidos. Então, o desvio desse propósito na nossa vida vai gerar consequências de morte, como em Gênesis 3 já diz. Isso vai acarretar isso na nossa experiência de vida. Nós vivenciamos isso. Eu e você estamos vivendo isso hoje, nesse exato momento. Por exemplo, eu e você estamos aqui numa live querendo mostrar para as pessoas, ensinar sobre o que é o aconselhamento bíblico, uma visão bíblica. Mas o nosso coração, como ele é escravo do pecado, mesmo que ainda já fomos libertos por Cristo, mas há uma habitação do pecado em nós experimentamos e vivenciamos justamente esse conflito de visões dentro de nós. Nós sabemos a verdade, conhecemos a verdade, e Paulo vai dizer isso em Romanos 7, né? Falando justamente sobre nós, em Romanos 6, não oferecemos mais o nosso corpo como para a escravidão novamente, nós como cristãos. E em Romanos 8, ele vai definir muito claramente para nós que é possível nós vivemos à luz de um domínio do Espírito Santo em nós, que habita em nós. Todo o capítulo 8 é construído para mostrar uma provisão passada de Deus, que é o Espírito Santo. Ele nos justificou, nos deu paz.
O Espírito Santo habita em nós, hoje no presente. Temos uma esperança futura, né? Nós gememos aguardando a redenção dos filhos de Deus, para então ele dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Sim, amam a Deus, né? Então você vê que Paulo constrói toda uma história da teologia da salvação para nos apontar essa verdade que Deus está construindo na nossa vida algo. E essa boa obra vai ser completa. Por isso que ele diz que no final a esses também o glorificou, né? Ou seja, sim, ele trabalha da eternidade passada até um futuro que nós aguardamos de consumação. Para justamente nós entendermos que no tempo presente nossa vida não está vivendo ao léu. O sofrimento ele faz parte disso. Inclusive o sofrimento causado por nós mesmos, por nossas más decisões e escolhas, ele está servindo por Deus na nossa vida para trabalhar a boa, perfeita e agradável vontade dele em nós. Então, a minha cosmovisão definida pelas Escrituras vai me ajudar a perceber isso. sim, Por isso que a interpretação da palavra de Deus vai me dar uma lente correta de olhar aquilo que eu estou vivendo e o sofrimento que eu estou passando e parar para pensar assim, olha, por que eu estou fazendo o que faço? Ou o que eu quero, o que é mais importante para mim agora? E reorientar nosso coração à luz de uma interpretação correta das Escrituras para aquilo que Deus quer. Então, sim. vivenciar o sofrimento na vida do crente, nós como cristãos, definido pelas Escrituras, vai nortear em muito a maneira pela qual nós vamos passar por isso, né? E por isso que Paulo vai dizer em Filipenses, ele aprendeu, e interessante que a palavra que ele diz que ele aprendeu é uma palavra que dá a ideia, o verbo que dá a ideia de exercício constante. Ou seja, Paulo não sabia disso desde o começo, né? Sim. Paulo ele foi experimentando e vivenciando as coisas da vida que chegou a uma maturidade ao ponto que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. E a gente está dentro desse circuito, talvez bem longe do que Paulo já aprendeu, né? Viveu no passado. Mas nós estamos vivenciando isso agora, na nossa vida. É o que Deus está fazendo na história bíblica, Ele está fazendo hoje na minha e na sua vida. Isso é fenomenal, né? Isso nos dá esperança, né? Em meio ao sofrimento, em meio a olhar a vida do caos que ela vive, né? Em meio ao que o pecado causou, e até em meio às minhas decisões e escolhas erradas, né? Do coração. Já pensou se em cada decisão errada e sofrimento causado por minhas más escolhas eu perdesse a esperança? Pronto, acabou tudo, arruinou, né? Não tem mais jeito. Mas tem porque nós estamos justamente olhando numa ótica bíblica, né? Sim, Que me dá esperança, porque esse Deus que habita em mim, e que me deu paz por meio do sacrifício de Cristo e fez o seu Espírito habitar em mim, ele me deu uma certeza, uma garantia de uma rica promessa de um retorno, de uma obra consumada no futuro, definitiva, e que eu estou dentro desse processo. Então, Deus não vai me rejeitar nesse processo, né? Por isso que Romanos 8 termina isso, né? Não há ninguém que se separe de nós, né? Não há nada que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. é verdade. Eu estava aqui refletindo, pensando, tem um exemplo que às vezes eu cito para os jovens, né? Porque às vezes a gente desconsidera que Deus, o Criador, ele não só criou leis físicas, mas ele criou também leis morais, né? Por exemplo, Uhum, se eu pegar um tijolo e jogar para cima e ficar embaixo, esse tijolo vai bater na minha cabeça, vai me machucar. Se eu fizer isso, é burrice eu fazer isso, porque eu vou prejudicar a mim mesmo. Isso é uma lei física, é gravidade, né? É a uhum, lei da gravidade, não tem como eu fugir disso. Mas as pessoas desconsideram que Deus, quando criou todas as coisas, ele também deu leis morais, né? Leis que determinam que a vida deve ser vivida dentro de limites. E uhum, quando nós desrespeitamos esses limites, nós muitas vezes queremos desconsiderar os efeitos disso. Por isso, muitas vezes, as nossas decisões nos trazem dor e sofrimento. O problema, uhum, muitas vezes, é que tem muitas pessoas que hoje elas pintam o tijolo, botam uma florzinha no tijolo, faz uma coisinha bonitinha e diz para você que se você jogar para cima, e ainda abre a Bíblia e diz assim, olha, a Bíblia diz que se você pegar esse tijolinho bonitinho, pintado e cheio de florzinha e jogar para cima, você não vai se machucar. E quando o tijolo cai na sua cabeça, eles vão dizer, não, na realidade o problema, sabe o que é? O problema é fulano. Porque fulano, uhum, ele é racista, homofóbico, fascista, taxista, e aí vem todos uhum. esses istas, né, que a gente usa hoje, para dizer que o problema não está na lei, o problema está em fulano que acha que você se machucou por ter feito uma coisa idiota, né?
Uhum. E aí, na hora do aconselhamento bíblico, né, se eu sou a pessoa que vou chegar para o cara e dizer para ele, olha, não faça isso, a interpretação do texto bíblico é importante para isso, para eu aconselhar as pessoas? Eu costumo dizer que pregação e aconselhamento bíblico têm a mesma definição. Pregação bíblica ou pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? É você explicar e aplicar o texto bíblico na realidade do seu público, um público maior. E uma definição muito simples de aconselhamento que eu passo para os alunos na matéria que eu dou é justamente essa. O que é o aconselhamento bíblico? Você explicar e aplicar. Então, na sua pergunta, qual é a importância das escrituras no aconselhamento? Total. Por quê? Porque, lembra, é a questão de como nós vamos ver. E a pessoa que está diante de você, ela está vendo de maneira errada. Um cristão que diz que ama a Deus, teme ao Senhor, tem a Bíblia como palavra de Deus, eu e você somos assim. Não, mas só que no momento em que ela chegou para mim, e ela está vivenciando a sua situação de vida, ela está vendo de maneira errada e está vivendo de maneira errada. Justamente. Então, mesmo que ela confie na palavra, entenda a Bíblia racionalmente, o que está governando a maneira dela ver a vida não é a palavra. Então, o que que ela precisa fazer? Ela precisa ser reorientada, né? Então, qual é o instrumento onde nós vamos basear o nosso pressuposto de reorientação de visão? Nós, como conselheiros bíblicos, nós vamos dizer, as escrituras é suficiente para dar todo o norte, toda a orientação para a vida. Então, por meio das escrituras, nós vamos pegar a vida da pessoa, o que ela está pensando, o que ela está vivendo, e fazendo ela ver como a Bíblia diz que é para ser. E se há um choque de cosmovisão, né? Há um Sim. choque de visões, o que que precisa haver aqui? Um arrependimento e um retorno a uma visão bíblica para voltar a obedecer a Deus e viver esse ciclo bíblico de transformação que Deus está vivendo, está vivenciado na nossa vida. É, Então, as escrituras é fundamental. o que acontece hoje, né, ou no exemplo do tijolinho, é porque as cosmovisões dizem que a lei da gravidade é relativa, né? Então ela pode funcionar aqui Uhum. e não funciona lá. Só que na Isso. realidade a palavra de Deus continua dizendo que se você jogar o tijolinho para cima, ele vai cair na sua cabeça. Não tem Uhum. como mudar isso. Só que na percepção da pessoa, isso não é totalmente verdade. Na vida dela não se aplica. Mas é onde o nosso papel como conselheiro vai dizer, não, ver o que, que as escrituras dizem, porque ela está baseando isso em outras maneiras de pensar, né? No relativismo, de coisas que ela tem aprendido e visto, então ela está norteando a vida dela dessa maneira. E o que, que a gente precisa fazer? Reorientar nossa mente pela uma transformação da palavra de Deus. Então, Né? Daniel, Então, por exemplo, se a pessoa ela então o pressuposto básico para você ser um conselheiro bíblico e também para que alguém seja, vamos dizer, seja transformado pelo aconselhamento, é crer na suficiência das escrituras, não é isso? Com certeza. Sem esse pressuposto, o que, que vai acontecer? Você vai usar as escrituras, mas não vai usá-la no hermenêutica correta. Entendeu? Aí Sim. entra novamente aquele ponto da nossa discussão, qual a importância da hermenêutica, né? Então, quando você diz assim, não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu acredito que todos nós acreditamos nisso. Mas na prática, ao lidar com a suficiência das Escrituras, o que a Bíblia tem como resposta para mim, para essa situação de vida, nós o quê? Nós escanteamos de lado e achamos que ela não vai nos orientar, nós não vamos encontrar resposta nela, então nós vamos basear em algo mais. Nós precisamos de algo mais. Uma maneira nova de ver, ou algo que complemente. Isso é um problema dentro do aconselhamento, porque se você pensar assim, como você vai ser um conselheiro bíblico? Se a defesa é que as escrituras é suficiente para lidar com as questões da vida do ser humano e dar uma resposta para elas, né? Deus dá respostas bíblicas e orientações claras. Talvez você não vai encontrar as respostas específicas que você quer, mas a Bíblia ela vai te dar a resposta clara e definitiva por meio de uma interpretação correta, né? Uma hermenêutica correta, para você encontrar direcionamento de Deus para a situação que você vive, né? Então é isso que as escrituras e como conselheiro bíblico você e eu temos que defender e buscar. Que por sinal, Lázaro, isso é pouco defendido ou vivenciado no contexto de aconselhamento nas igrejas. Sim. Muitos vão dizer que aconselham pela Bíblia.
Mas os conselhos que se ouvem não são conselhos baseados nas Escrituras ou baseados numa interpretação correta das Escrituras, né? Às vezes o Então, isso é um sério aconselhamento problema. passa a ser, às vezes, a experiência do pastor. Ele diz, não, olha, eu fiz assim, deu certo. Ou então, um conceito psicológico da psicologia, não é algo Isso. que alguém disse com uma cosmovisão diferente da cristã, ou da Uhum, filosofia, não é? Mas, ou do pragmatismo, né? Faça isso que dá uhum, certo. A maioria fez e funcionou. Né? Então, aham, às vezes, tem um exemplo que eu lembro na área de aconselhamento, quando eu estava estudando, que é sobre as três visões, né? Que tem a visão uhum, de Deus, por exemplo, tem um problema X, vou pegar aqui, tem um controle remoto aqui. O problema é uhum, esse. Tem a maneira como Deus enxerga, tem a maneira uhum, como você, a pessoa que uhum. passa pelo problema enxerga e como o Isso. conselheiro deve enxergar. Trabalhe isso aí com a gente, para a gente entender um pouquinho. Isso. Isso é bem interessante. Por quê? Porque imagina só, vamos dizer que você seja o meu aconselhado, né? Você chegou e me procurou pedindo ajuda, Ô Daniel, aconselhamento. deixa eu só Hum, fazer um adendo aqui. Irmãos, hum, quem quiser fazer algum comentário, por favor, faça comentário dentro do que a gente está discutindo aqui na live, certo? A gente está falando sobre hermenêutica e aconselhamento bíblico, certo? Por exemplo, aí, ó, o Rafael Malafaia, né, pastor amigo meu lá do Pregar a Palavra, ele colocou: hoje vemos muitos pastores cursando psicologia e psicanálise com o objetivo de aprimorar o ministério pastoral, sobretudo no âmbito do aconselhamento. Né? Ou seja, a pessoa enche-se de pressupostos que às vezes ele não avalia se são pressupostos bíblicos, né? E é o que a gente está trabalhando aqui, né? E aí o comentário de Rafael está dentro do que a gente está falando aqui, né? É a visão que as escrituras têm sobre o problema. O que é que a Bíblia diz sobre isso, né? Aí pode continuar, Daniel. Sim, é interessante nesse aspecto de você falar a visão de Deus, do aconselhado e do conselheiro, né? Então, Deus está vendo e presenciando e soberanamente governando e controlando todas as situações da nossa vida. Então, Deus tem uma perspectiva ali da situação e do que está acontecendo. E tem um plano baseado nisso. Agora, eu como conselheiro, eu não sei e nem você sabe claramente especificamente o que ele quer e está fazendo. Então você, como um aconselhado, chega e me procura e me passa a sua situação de vida, o que você está vivenciando. Você está me dando a sua visão do problema. Você está passando para mim a sua perspectiva do que você está vivendo, a maneira como você está interpretando o que você está passando com seus sentimentos, com suas emoções, com suas decisões, escolhas e os porquê você está tomando essas decisões. E eu estou ouvindo isso. Eu estou absorvendo o que você está me dizendo. Qual é o meu papel? Ao momento que você está me falando tudo isso, eu estou parando para pensar, mas eu estou interpretando o que você está me dizendo. Agora, a grande questão é, a sua visão e a minha visão está de acordo com o que Deus vê, como Deus vê. E aí, eu como conselheiro, eu preciso ter um norteador, uma visão bem alicerçada das Escrituras, para que então a maneira como eu estou pensando sobre o seu problema e a maneira como você está pensando sobre o seu problema precisa ser filtrado à luz de quem? Da palavra de Deus. Porque defendemos que a palavra de Deus é a revelação de Deus, é a maneira como Deus está descrevendo o seu plano e quem ele é para nós. Sim. Então eu preciso pegar o que você está me dizendo, com o que eu estou pensando e analisar à luz das Escrituras, numa interpretação correta dos textos da palavra, para a gente então poder alinhar os nossos pensamentos ao que Deus diz nas Escrituras. Então eu preciso juntar essas duas maneiras de ver, a minha e a sua, né? E alinhar ela à palavra de Deus. Porque eu posso interpretar a maneira como você está vivenciando de maneira errada, baseado na minha experiência. E aí você mencionou isso aí, né? Baseado na minha experiência, eu vou te dar conselhos. Baseado naquilo que eu já vivi, eu vou te dizer o que é o problema. Isso aí é mais achismo, né? Mais boa vontade, às vezes, das pessoas, do que outra coisa. Entendeu? Então você precisa pensar e ver sempre na palavra de Deus aquilo que Deus vê e pensa naquela situação no momento. Eu preciso levar meu aconselhado e principalmente a mim a olhar as
pensar biblicamente, que é o mais difícil no processo do aconselhamento. E que as pessoas não querem muito isso. Por quê? Porque isso leva tempo, né? Isso requer buscar vivenciar isso no nosso contexto, né? Aplicado à situação. Acho que Você deu me um problema ouviu? na internet, mas voltou. Você me ouve? Isso, estou ouvindo. Ah, porque a minha aqui ficou congelada a sua imagem aqui agora. Mas voltou. Voltou. Deu para entender a questão dessa pirâmide de visão? Você precisa, aqueles que estão nos ouvindo aqui também, né? Você tem uma maneira de ver, eu tenho outra maneira de ver. O que nós precisamos alinhar, e isso é um ponto fixo. É onde nossas pressuposições serão alicerçadas e a nossa maneira de ver será definido, que é a palavra de Deus, onde nós entendemos que ela vai dizer o que é certo e errado e definir os passos da minha vida. E eu enfatizo, isso é muito, muito difícil de fazer, né? Porque requer do conselheiro uma busca constante por conhecer a palavra de Deus, requer uma sensibilidade também para ouvir, né? Ouvir a pessoa, para entender o que a pessoa está vivenciando e colher bastante informações para que você tenha mais convicção de entender o processo do que está acontecendo com ela. Provérbios vai dizer que o sábio ele consegue prescrutar o coração, né? Ele consegue Sim. entender as motivações do coração, mesmo que isso é pertencente a Deus. Deus nos deu a sabedoria pela sua palavra de entender motivações do coração, né? Então, mais baseado na palavra, né? E não baseado em outras questões, outras maneiras de ver a vida. Então, eu acho isso muito interessante, Lázaro. Você conduzir sua vida numa perspectiva do alto, né? Uma Interessante que, por exemplo, né, quando um determinado jovem, ele... Acho que a internet deu problema novamente. Mas assim, por exemplo, um determinado... travou aqui, Oi. eu não sei se é o meu, é o teu. Não dá para saber se é o meu... Só o pessoal aí que vai poder comentar se é o meu que está travando ou é o seu que está travando. Pastor, Eita, já passou um bocado de comentário. é, Já passou um bocado de já comentário. aqui. Então é o meu, né, pastor? Por exemplo, os comentários aqui passaram, eu não vi o que o pessoal estava comentando, né? Aí o Rafael Malafaia ele perguntou, né, até Uhum. que ponto pode ser relevante. O Hildenberg Lopes colocou, na verdade, o aconselhamento está em falta hoje em algumas igrejas. É verdade, o aconselhamento bíblico, né? Porque tem pessoas aí Isso. aconselhando, dizendo que estão fazendo aconselhamento bíblico, e aí, de certa forma, entra na pergunta do Rafael, né? Até que ponto isso é relevante no ministério pastoral? Se a gente entende que aconselhamento bíblico é aconselhamento bíblico, então eu entendo que a Bíblia é suficiente para aconselhamento. Então, se eu acho que algo pode ser somado no sentido de que a Bíblia é incompleta, então automaticamente eu vou ferir com o princípio da suficiência, né? Porque uma coisa Isso. suficiente, ela é suficiente, ou seja, somente ela é o que eu preciso para aplicar o que eu proponho aplicar, né? Mas se eu acho que a Bíblia é 99% e 1% tem que ser completo por alguma outra coisa, ou uma filosofia, ou a minha experiência de vida, ou a própria psicologia, a psicanálise, ou algum conhecimento científico, se eu acho que preciso ainda de 1% de alguma outra coisa, automaticamente a Bíblia deixa de ser suficiente. Ela tem a suficiência limitada, né, para a minha aplicação. É fato que a gente não está desconsiderando aqui, né, não está dizendo que, por exemplo, as ciências, a minha experiência de vida não possa contribuir com o Uhum. método com que eu aplico, né, com que eu faço aconselhamento, com a maneira, com uma metodologia com que eu vou avaliar o problema da pessoa. Né? Porque, por exemplo,
Eu digo isso porque eu já fiz aconselhamento de pessoas em que a experiência de vida ela faz toda a diferença. Por exemplo, uma pessoa chegou para mim, um jovem chegou para mim, trazendo um momento de diálogo que ele teve com outro jovem. E esse jovem trouxe para mim, esse diálogo que ele teve com outro jovem, como que o outro jovem fosse uma vítima, eu vou usar esse termo porque é um termo muito usado, vítima da sociedade, né? É uma vítima dos pais, os pais são déspotas, os pais são isso, são aquilo. Só que eu conheço a família, conheço os pais e conheço o jovem. E quando esse jovem veio para mim falar, ele disse, pastor, aí aconteceu isso, tal, e fulano me falou que os pais dele estão fazendo isso, tal, tal, tal. Aí a experiência de vida já faz o quê? Você entender, não, peraí. Eu estou entendendo, a minha leitura como pai dessa situação aí, é que esse jovem está se fazendo de vítima. Ele não está interpretando a vida dele sob a perspectiva correta, de que os pais são autoridade sobre a vida dele, de que ele precisa honrar os pais. E aí, quando a gente lança, né, a perspectiva bíblica, né, a gente começa a perceber que, não, peraí, esse jovem precisa ser corrigido na sua vida. Se, por exemplo, você usar uma perspectiva da pedagogia, de algumas linhas da pedagogia, de que você não pode oprimir, porque se você oprimir, você bloqueia o desenvolvimento do jovem e tal, você tem que deixar ele livre para decidir o que quiser. Essa perspectiva ela é antibíblica. Né? Então, eu vou estar o quê? Levando para o meu aconselhamento um pressuposto antibíblico. Né? Algo que está vindo de uma ideologia que não tem consonância com as escrituras, né? Não tem ressonância com as escrituras. Né? Tu teria algum exemplo disso, Daniel? Tem uma pergunta muito importante que o conselheiro tem que fazer nessa perspectiva que você está falando, é como Deus vê isso tudo que a pessoa está me descrevendo. Então, sempre faça essa pergunta. Ao ouvir alguém, ao aconselhar alguém, sempre tenha em mente e martele isso na sua mente. Como Deus vê isso aqui. E Daniel, é importante reforçar que quando você diz assim, como Deus vê, aí vem a hermenêutica, né? Eu tenho que interpretar bem a Bíblia, porque senão eu vou estar vendo como eu vejo o que Deus vê. Aí é estranho. Exatamente. Aí, por quê? A minha pergunta ela tem que me levar justamente no pressuposto que nós estamos defendendo, que as Escrituras é suficiente. Então, se eu faço essa pergunta e quero responder à luz disso, eu vou nas Escrituras. Eu preciso de uma hermenêutica, uma interpretação, um entendimento da palavra para entender o que Deus está fazendo e como Deus vê isso. Você descreveu um exemplo aí, mas, por exemplo, estava conversando com minha esposa e uma das coisas que a gente está vendo é os pais, eles não querem frustrar os seus filhos em nada. Eles não conseguem ver seus filhos se frustrando ao não conseguir fazer um trabalho, há uma exigência muito grande em cima da escola, principalmente nos dias de hoje, né? E tudo mais. E a escola, cada vez mais, é motivada, não estou dizendo especificamente da minha esposa, mas em geral, é motivado, por exemplo, você vê que ninguém vai ser reprovado, né? Então, ninguém é reprovado por nada mais, né? Todo mundo, porque reprovar alguém, meu bichinho ele foi vai reprovado. Vai entrar em depressão, vai morrer. Exato, a autoestima dele vai lá para baixo e tudo mais, né? Então, assim, você percebe que tudo está focado nesse aspecto do homem, na satisfação da necessidade, entre aspas, né? Que é mais um desejo. Freud vai dizer que é necessidade, né? A Bíblia vai dizer que são desejos corrompidos, né? Exato. E aí você cria uma geração que estão dizendo hoje que é a geração de floquinhos, né? Que dissolve. Exatamente. Mas, pastor, nesse aspecto de você pegar as escrituras e levar a uma interpretação correta e aplicar na vida da pessoa, né, nesse aspecto de exemplo, eu não posso, essa pergunta de como Deus vê vai me ajudar muito a ter o cuidado de não fugir do parâmetro do que a Bíblia diz. Uma das razões porque muitos crentes cristãos eles são decepcionados com o aconselhamento é porque o que eles vivenciaram na vida deles, ao ouvir alguém, nada mais é, na sua grande maioria de experiência, as experiências dos outros aplicadas à vida dela, né? Então, e não o que as escrituras diz sobre a questão, né? E aplicada à vida dela. Então, isso faz muita diferença no aconselhamento bíblico. Quem já experimentou conversar com conselheiros bíblicos, isso faz grande diferença. E você ser confrontado, né? Ser confrontado na sua maneira de ver, por exemplo, o seu exemplo, né?
citado. Você pegar o rapaz e dizer para ele que ele não é passivo, a Bíblia não descreve ele nas decisões que ele, culpando só os pais dele, né? Os pais são culpados, mas que ele é ativo, que ele toma decisões baseadas em desejos do coração dele, que está ali, ó, no coração dele agora, trabalhando e buscando, e muitas vezes ele até não percebe por uma má compreensão da Bíblia ou porque não entende as Escrituras direito. Por isso que nós, como conselheiros, estamos ali, para ser instrumentos para isso, para mostrar. E confrontar alguém, o aconselhamento é muito baseado também em confrontação, né? Não, a confrontação não é briga, não é falar de maneira áspera com alguém, mas de fato levar a visão, aquilo que Tiago vai descrever, né? Levar ao espelho da palavra, aquilo que ela está te descrevendo, para como é que Deus vê a situação pela palavra. E ela vai ser confrontada, não tem por onde. Ela vai ver o coração dela, e aí onde muitos não querem um aconselhamento bíblico, né? Eles querem mais ouvir, não, seu pai de fato é o culpado por tudo isso, você é vítima, né, de tudo isso. Eu já aconselhei casos de homossexualidade, né, em que houve abuso no passado, onde a pessoa geralmente se vitimizava, né? E de fato há um sofrimento no passado, há pecado de outros que machucaram ele, né, na experiência dele. Mas o que a Bíblia vai dizer sobre as decisões dele hoje? Por que ele está fazendo o que faz? Porque ele tem desejos no coração que motivam e governam as decisões e escolhas dele. Então eu preciso caminhar pela visão bíblica. Por quê? Qual é a grande questão disso, dessa visão bíblica? É que isso, se a gente remove isso, né, o homem como ativo nas suas decisões e escolhas, nós removemos a culpa dele, né? Sim. Então ele não é culpado pelo que faz. Outros são culpados. E se eu não sou culpado, eu não preciso de um redentor, né? Eu não Exato. preciso de eu não preciso de alguém que interceda por mim maior diante de Deus, porque a minha culpa é diante de Deus. Quem vai e culpa, isso é uma palavrinha que foi extinta, né? Extinta Sim. no e está sendo extinta no meio evangélico, né? Você falar sobre culpa no meio evangélico é como você matar alguém hoje, no meio cristão, né? Então estão se removendo muito mais o aconselhamento bíblico baseado na palavra. Entendo as reações e ações dos seus pais contra, mas também entendo que você, como a Bíblia diz, é responsável por suas decisões e escolhas. E o que você está me descrevendo aqui agora são reações que nós estamos vendo na palavra, que é quebra de mandamento, são princípios violados de Deus e que revelam um coração que não está amando a Deus e sim desonrando a Deus. Então eles Exato. precisam ser orientados. Aí qual é a questão? Não é só confrontar ele no seu pecado, mas dar a ele a solução de Deus, né? Porque o evangelho é isso, né? Ele mostra a nossa E, culpa e e a dá a gente a solução de solução. Deus, a solução de Deus vem banhada de graça, né? A solução Com de Deus vem banhada certeza. de graça. A gente vê isso claramente, né? Na vida de José, né? José, a gente está quase chegando nos 10 minutos finais, né? Mas Certo. a gente vê isso na vida de José. José, ele foi vítima dos irmãos, mas você vê que a reação dele é uma reação cheia de graça, né? Quando ele diz, Uhum, olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem, né? Então, uhum, a Bíblia não tem terceirização do pecado. Não existe terceirização de pecado, né? Quando uhum, Adão pecou, eu pequei, né? Eu peco. uhum. Então, não existe terceirização. Jesus não morreu por pecado de terceiros. Ele morreu pelo meu pecado, né? Então, eu tenho que ter essa compreensão bíblica das coisas. Daniel, para a gente já ir fechando, eu queria que você desse algumas sugestões para o pessoal de estudo, de livros para eles lerem, até mesmo a Livraria Excelência, né, que tem aí trabalhado aí na região, né, Isso. de Carpina, Pernambuco. Então, eu queria Uhum. que você desse algumas palavras finais aí para o pessoal nesses 10 minutos que nos restam. Então, primeira, em relação ao aconselhamento bíblico, e você como conselheiro, primeiro conselho que eu te dou em relação à busca por conhecimento estude as escrituras. Se desgaste nela. Eu tenho sempre dito, leia a Bíblia pelo menos uma vez no ano, certo? Faça isso algo rotineiro na sua vida, lendo as escrituras regularmente como um todo. Você lê um ano, lê o outro, e você vai aprendendo e vai tendo a visão do todo das Escrituras, do que Deus está fazendo na história bíblica.
Por que isso é importante? Porque a sua compreensão do que Deus está fazendo na história bíblica vai te ajudar a entender e ver o que Deus está fazendo na sua história e na sua vida. Como conselheiro, você tem essa missão, essa obrigação de passar a visão de Deus. Como é que você vai passar essa visão de Deus se você não entende o que Deus está fazendo na palavra, né? Então, você se desgastar no estudo das Escrituras é muito importante. Regular, algo regular. Estude livros, comece a estudar também livros. Comece a trabalhar o seu próprio material ao interpretar. Compre bons livros de estudo de livros, né? Um manual bíblico, comentário bíblico, que vai te ajudar. Escute boas pregações, né? Bons pastores. A parte de pregação vai te ajudar muito a entender como se interpretar e aplicar um texto. Isso é muito importante para os pastores fazerem, Pregações ensinarem. expositivas, né? Exatamente, Fuja do pregações. coach. Fuja do coach. Isso. Pregações que lhe explique o texto e aplique o texto na vida das pessoas conforme o texto está colocando, né? Então, isso vai te ajudar muito na compreensão de fazer isso. Então, basicamente, esses são conselhos. Agora, tem alguns livros que podem te ajudar, que eu acho que todo conselheiro bíblico, todo crente deveria ler. Um deles, Instrumentos nas Mãos do Redentor, Deixa eu ver se eu certo? tenho Que aqui. Eu tenho, só não inclusive no sei onde, tá? curso, eu tenho aqui, só que eu saí do meu escritório lá e vim para cá, mas aí Instrumentos na Mão Redentor, da editora Nutra. É um livro que vai trabalhar a parte metodológica e a importância do conselheiro no processo do aconselhamento bíblico. Outro livro, Ídolos do Coração, né? Também é um livro excelente, você tem que ler, é uma leitura obrigatória. E eu também, junto com Ídolos do Coração, o tema que é o mesmo é Deuses Falsos. Eu gosto mais de Timothy Keller Timothy do Keller. que da. Eu gosto mais dele, né? Eu acho ele mais aplicável para a nossa realidade. Isso, esse aí mesmo. São dois livros que você precisa ler sobre idolatria, né? São esses dois aí. E um outro, se você quer ampliar mais seu conteúdo e sua compreensão do aconselhamento bíblico, tem o livro do John MacArthur, Introdução ao Aconselhamento Bíblico. Então são livros básicos que todo mundo que está andando isso. Tem uma versão nova, né? Tudo Tem uma marcado já. versão nova. Isso. Essa versão é antiga, né? Tem uma É antiga atualizada isso. hoje, que é pela Thomas Nelson, né? Para a editora Thomas Nelson. Isso. Ah, então são 4 livros, Lázaro, que eu acho que vale a pena todo cristão ler. O último aí, eu aconselho todo mundo ler, na verdade, mas aquelas pessoas que estão estudando sobre aconselhamento, quer se aprofundar, tem que ler. Então são os 4 livros, que inclusive são os 4 livros que nós damos para os alunos, né? Aí do curso de formação de conselheiros bíblicos, eles têm que ler no processo do curso. Então Sim. eles obrigatoriamente vão ler pelo menos 3 desses livros em todo o curso. Então é porque a importância de entender o assunto e se aprofundar, né? Então, esse é o meu conselho. Legal. E você E quer tem na aqui de... Livraria Excelência, viu? Exatamente, olha aí. Em agosto estarei aí, em Campina Grande, se você quiser, ó. Tem os livros e você pode comprar com desconto ainda. Amém, que bênção. E você que é aqui da região, de Campina Grande e região, e tem interesse em uma formação na área de aconselhamento bíblico, entre em contato comigo aí pelo direct, que na igreja que eu pastoreio, temos aí esse curso, né, que inclusive o Daniel é o coordenador dele, onde a gente trabalha aconselhamento bíblico, né, e um dos temas é exatamente esse, né, hermenêutica e Isso, aconselhamento bíblico. Então é uma bênção, exatamente. né, hoje nós precisamos retornar à suficiência das Escrituras. Uhum. Eu tenho tido a seguinte abordagem, Daniel, para a gente fechar aqui. Tem pessoas que dizem, não, mas eu posso colocar filosofia, psicologia, ciência disso, ciência daquilo, pragmatismo e tal, junto no aconselhamento. Não é só a Bíblia, não. Eu posso usar alguma outra coisa. Eu tenho dito o seguinte, olha, então não chame isso de aconselhamento bíblico. Uhum. Certo? Eu sempre tenho tentado, porque hoje a grande estratégia é você definir termos, né? Isso, Então, isso. fecha o termo, fecha o parêntese. Aconselhamento bíblico é usando Bíblia. Se não for se não usa a Bíblia, não é aconselhamento bíblico. Então, para com esse negócio de dizer que é aconselhamento, você está aconselhando biblicamente alguém se você não usa a Bíblia para fazer isso. Então, por isso que é importante interpretar a Bíblia, conhecer a vontade de Deus a respeito das coisas. A irmã está perguntando
se tem online. Esse curso não tem online, né? O Seminário Teológico do Nordeste Não temos ele, não temos. Por enquanto não. Nós estamos trabalhando. A pandemia fez a gente repensar nisso aí, né? Mas no momento não. Nós temos aí em Campina Grande, na Igreja Pastor Lázaro, uma turma acontecendo. Vamos começar em João Pessoa, agora em setembro. E estamos também em Recife, né? Na Igreja Presbiteriana de Recife também estamos com o curso acontecendo. Então são os 3 polos e no próprio seminário, né? Então são 4 turmas que estão acontecendo hoje, né? Mas, infelizmente, a gente está trabalhando para fazer o curso se tornar online também, né? Aí, mas, se Deus quiser, em breve. Amém. Daniel, obrigado, viu, por dispor esse seu tempo, né? E que Deus abençoe sua vida. Que em agosto você possa estar aqui em Campina Grande, né? Para a gente Se Deus voltar aqui, quiser. né? As nossas atividades na área de aconselhamento bíblico, né? O nosso curso. Deus abençoe, um abraço aí na sua família, nas suas filhas, né? Sua esposa. Deus esteja abençoando aí seu ministério, seu trabalho. Obrigado, meu irmão, por se dispor aí a servir, viu? E eu agradeço aí a oportunidade. Desculpa a dificuldade aí que a gente teve, mas na próxima vai melhorar mais, viu? Não, essa E é coisa de principiante. Você está começando agora, foi bom demais. Foi bom demais para quem está começando. Vamos é fazer mais, verdade, viu? isso é novo para mim, mas a gente vai se adaptando a realidades, né, aí que acontece. Mas agradeço de coração, muito obrigado. Foi uma bênção poder compartilhar esse assunto com vocês e poder falar um pouco dessa paixão que a gente tem, né, que é aconselhamento bíblico aí nas vidas e nas nossas também, né? Amém. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Obrigado para você que estava aí nos acompanhando, né? Todo o pessoal, Rafael, Beltrão, não sei se é Beltrão ou Beltrão, porque o pessoal põe o nome. Tivemos Débora aí, todo o pessoal que estava aí nos acompanhando. A Andréia também comentou, o Wildenberg, né? Deus abençoe. Tivemos também muita gente aqui, né? Não dá para ver todo mundo aqui, mas Deus abençoe vocês. E todo sábado a gente tem trabalhado a relação entre a hermenêutica e vários outros temas. Se você perdeu os anteriores, vai no meu Instagram, procura lá, ou então vai lá no meu canal do YouTube e você vai ter lá a hermenêutica e os pressupostos ideológicos, a hermenêutica e pressupostos teológicos, a hermenêutica e a teologia bíblica, ou seja, toda a relação da hermenêutica com muitos outros temas. Aí, Dilma Beltrão, amém, irmã. Ela sempre tem me acompanhado aí nas lives e eu sempre vejo só o nome dela, Dilma Beltrão. Deus abençoe. Obrigado. Até mais, Daniel.